Olá, estamos aqui para mais um Líderes de Sucesso e hoje nosso convidado é o Carlos Tedesco, que é consultor de inovação e tecnologia. Junto com vocês eu vou aprender um pouquinho com ele do que se trata esse assunto. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Conta um pouquinho pra gente o que é e como tu chegaste a isso. O que é inovação? O que é startup? Né? Conta um pouquinho, porque tu me deu uma definição fantástica do que é uma startup para começar. Sim. Inovação, na verdade, não precisa até nem ser novo, né? É pegar aquilo que já existe e fazer diferente, né? Então, inovação, já se faz inovação há muito tempo, né? Mas, especificamente falando de startups, uma startup é uma empresa de tecnologia que identifica um problema e, através dessa identificação do problema, busca uma solução para resolver esse problema. Tá? Não precisa nem necessariamente ser uma empresa de tecnologia, como tu falou. Alguém vai lá, vê o problema, detecta uma solução e pode chamar outras pessoas para daí formatar uma forma tecnológica de resolver isso. Para desenvolver um produto que atinja esse objetivo, que é resolver o problema, né? Aí como vai se fazer, tecnologicamente, aí exige já um conhecimento, né, de pessoas que estão preparadas para desenvolver essa solução para esse problema, né? Perfeito. Quem não está na área de tecnologia, ele também pode, né, ter essa ideia, mas aí ele vai ter que juntar as parcerias certas e entra daí o Carlos como consultoria. A tua parte, por exemplo, a Lu teve uma ideia lá, teve uma solução, ela chama o Carlos e aí o Carlos me ajuda a fazer o link com as pessoas certas. Como é que tu me ajudaria nesse processo? Acontece muitas vezes que a pessoa que desenvolve, ela tem a ideia e ela já parte já do início, ela mesma já começa a criar a sua solução, né? Uhum. Mas uma pessoa pode também participar, porque nem sempre é uma pessoa, né? São uma equipe, né? Uma pessoa... Sim. Pode ser o founder que desenvolve, ou um founder, o co-founder, né? Os dois fundadores. Uhum. Uma pessoa que desenvolve, uma pessoa que tem a parte comercial, né? Desenvolve essa parte comercial, que é preciso. É uma empresa, né? Como outra qualquer que precisa ter essas várias vertentes, né? Claro. Uma equipe, competências, né? Várias competências. Nem todo mundo tem todas as competências para desenvolver em praticamente nenhuma área, né? Exatamente. Né? Então, aí a gente precisa realmente se cercar de parcerias, né? E me conta um pouquinho como é que tu tá hoje. Tu estava me falando do tempo que tu passou em Portugal, que tu adveio da área financeira, que tu já tem um know-how nessa coisa de computação, sistemas. Como é que veio essa trajetória tua para chegar hoje a dar consultoria nessa área? Sim, eu estive... Minha formação profissional foi praticamente dentro do Grupo Gerdau, né? Aqui em Porto Alegre, na Matriz, né? Estive ali período de 7, 8 anos, mais ou menos, 8 anos. E depois desse período houve ali um convite, né? Para uma proposta, né? Para viajar a Portugal e trabalhar na área de consultoria. Dentro mesmo, na área de sistemas, né, que era dentro do grupo, né, nós tínhamos, era o apoio para todo o grupo, né, para a manutenção e desenvolvimento de toda a parte de sistemas do Grupo Gerdau. E, então, nesse momento, desse convite, né, me desvinculei, né, do grupo e fui partir para essa aventura, digamos assim, nessa revolução que aconteceu, né? Foi uma verdadeira revolução, né? Porque eu tive que mudar tudo, né? Eu era funcionário, daqui a pouco eu já não sou mais. Virou empreendedor, virou sozinho. E projetos, e por tempo, e aquela coisa toda. E levei minha família, minha mulher, meu filho na época, né? Minha mulher na época, né? E, então foi uma transição, assim, uma mudança de 180 graus, né? Claro. E aí entra uma questão de processo de adaptação a tudo, né? Leva um certo tempo. Então, mexeu com tudo, né? Mas foi um desafio. Foi válido, né? Foi válido, foi um desafio muito grande. Tem esses momentos, né? E tu deste consultoria para bancos. Para bancos. Aplicação, não sei se a palavra é aplicação, é implantação, né? Implantação de sistemas para bancos, é isso? Para bancos, exatamente. Trabalhei em bancos... seguradora, banco privado, banco público, né?
Em Portugal tem um banco público de lá, né? Cito nomes, Sim. a Caixa Geral de Depósitos, que é um grande banco estatal, né? Passei por lá. A seguradora Império Seguros, que fazia parte do Grupo Melo, que são grupos já muito antigos, né, em Portugal, né? São famílias muito antigas, né? Sim, Estruturas sim, já que sim. se mantêm. Quanto É. tempo tu ficaste em Portugal? 11 anos. 11 Fiquei 11 anos. anos. Voltaste daí em 2009 por advento de... Quem é que sabe aí em 2009 o que aconteceu? 2009 houve uma crise econômica, né? Em 2008, na verdade foi... Tem uma data, né, que a gente grava, eu gravei, né, no caso, 15 de setembro de 2008. É o dia que o Lehman Brothers, né, e aí entra um efeito dominó, né? Sim, que foi planetário, todo mundo lembra disso, que aqui nós só chegamos a ser atingidos lá em 2014, e aí que a gente tem um marco que foi a Copa do Mundo, né, que foi ali em 2014, e aí então tem esses marcos que a gente guarda, a memória da gente faz esses marcos, né, e aí tu vieste pro Brasil. Retornei em 2009, maio de 2009, por aí. E aí, nesse período, tirei ali um ano sabático, né? Um ano sabático, a família, depois de tanto tempo. Eu vinha, né, de férias, né? Claro. Mas aí, esse ano, eu parei tudo, não quero fazer mais nada do que eu já fiz até agora. E aí eu fui fazer uma pós na área esportiva. É fantástico, tu disseste mesmo que hoje tu também dá consultoria para essa área de inovação e tecnologia da área esportiva, né? Aí estive ali, num período ali de 2 anos, ali estive envolvido com a parceria da Unisc com o Esporte Clube Internacional, em Porto Alegre, as dependências ali do clube. Então, eu sempre gostei muito de esporte, né? Pratiquei esporte, joguei campeonato estadual de futebol amador, né? O meu pai foi treinador de futebol amador. O meu pai passou por Juventude, como jogador, esteve no Grêmio na década de 50, na época do Foguinho. E aí teve um período ali que a maioridade era 21 anos. Isso. E o meu pai teve ali esse período, ele só poderia continuar com a autorização da mãe. E aí a mãe meio que atrapalhou, minha avó no caso, né? Não queria, o sonho dela não era ter um jogador de futebol na família. E ele acabou saindo do caminho, né? Claro. E aí voltou para a vida normal, foi contabilista e tal. Tá, o futebol, o esporte já tá na tua veia. Já vem do meu pai, né? Vem do meu pai muito futebol. E aí tinha isso sempre, né? O futebol sempre esteve, né? Só que aí, como eu vi, assim, que tinha uma questão da gestão do futebol, essa coisa, o que se passa por trás, como é que um clube funciona. E aí isso me atraiu, né? Essa questão da gestão esportiva. Jogar e ver a gestão. Assim, eu achei interessante. Tá naquele mundo, né? Naquele mundo ali, né? Naquele mundo, é o mundo esportivo aí. E aí parti, fiquei ali uns 2 anos ali. Fez essa pós especificamente no esporte. No futebol mesmo. No futebol mesmo. No futebol. Daí tu foi analisar todo como é que era esse sistema. E uma pessoa que tá falando em sistema, ou seja, um expert em implantar sistemas a princípio de tecnologia, sistemas de computador, né? Ele vai lá e olha com o olhar do cara que faz o esporte. E aí o cara que quer gerenciar, né? Administrar. Eu acho que essa é uma das primeiras formações, não é? Administração, né? De gestão, sim. Então, ou seja, foco em gestão, sim. E é muito interessante porque faz todo o sentido essa tua caminhada, né? Ou seja, a implantação do sistema, e daí tu vai olhar a coisa num sentido mais holístico, né? Como um todo, para resolver problemas, que daí a gente cai na startup. Sim. Aí tu cai na startup, como resolver problemas, ter uma ideia para resolver os problemas, tanto na área esportiva, qual é a tua área mesmo, a outra área que tu dá consultoria é esportiva e inovação. Inovação. Tecnologia. Que é justamente, né? Tu já falaste que inovação não precisa ser uma coisa nova, eu não vou inventar um copo. Eu posso criar, a partir de um copo, outros usos para o copo, e isso é inovação. Exato. Né? Exatamente. Né? Perfeito. Falando isso. Perfeito.
Que fantástico. Tá, e aí eu quero saber agora, porque assim, a gente tem um tempo relativamente curto aqui, a tua história é fantástica, riquíssima, e como é que tu foi? E aí, agora tu estava fazendo um link, tu trabalhou com sistema de finanças, trabalhou com banco em Portugal, e hoje tu foi cair aqui de novo. Nada é por acaso, eu não acredito que nada seja por acaso. Hoje, tu tá trabalhando para uma instituição financeira aqui, coisa recente, né? Tu foi cair, digamos assim, tu fez toda uma transição, e eu quero que tu conte mais ou menos rapidinho para ver como é que tu chegou a receber a passar, né, nessa licitação e tal agora. Na verdade, foi como eu já conhecia os dois amigos meus, né? Tá, Que desenvolveram uma solução, né? E essa solução acabou por entrar no Banritec, né? Olha que fantástico! Aí sai o cara lá de Portugal trabalhando. Mas eu meio que entrei assim por acaso com eles. Nada é por acaso, olha bem, se for pensar, né? Aconteceu. E isso me despertou aí esse fim de semana foi muito interessante, né? Estar convivendo com pessoas assim que conhecem muito até. Esse fim de semana que tu estivesse em São Paulo, né? Aqui? Tu diz aqui... É que tu estivesse em São Paulo... Sim, quando eu conheci... Sim, exatamente. Quando eu conheci eles em 2019, era um evento que é o Case, né? Que é o maior evento de startups da América Latina. Tá, esses dois amigos que hoje fazem parceria contigo, sócios, parceiros. Isso, exatamente. Isso. E aí, nós... durante a pandemia... ficou aquilo assim... Suspenso, né? Ficou tudo assim... Ficou muito estranho, né? Porque parecia que não acontecia nada, mas ao mesmo tempo, essa pausa, o retorno, né? A retomada de tudo, foi como se, né, aquele período fosse mesmo um período de pausa, mas não que tivesse acabado tudo, né? Maturação. Não, nada acabou, né? Na verdade, foi interrompido, mas aí parece que a vida... retomou tudo que tinha antes. E com um boom extraordinário hoje. Com um boom extraordinário, né? E isso é muito bom hoje ver, né? Aqui em Porto Alegre, né? De março, abriu para cá todo esse movimento das pessoas quererem conviver, quererem ir para os eventos, quererem estar juntos novamente, né? Eu acho que até está muito mais intenso do que era, né? Claro, porque as pessoas vêm com fome de vida, né? As pessoas vêm com fome de vida. E aí tu estava me dizendo, o que eu quero hoje no Líderes de Sucesso, e a gente quer enfatizar bastante isso, que nada acontece por acaso, o sucesso não acontece por acaso, a gente às vezes tem que estar no lugar certo para conhecer as pessoas certas. E olha só, tu estava indo para um evento em São Paulo, que é o maior evento de startups da América Latina, e aí tu conheceu esses dois parceiros, trocaram uma ideia, isso 2 anos atrás, né, 3 anos, vai fazer 3 anos final atrás. De 2019, né? E aí trocaram uma ideia ali, ou seja, conexão, rolou network, conexão. Maturou por 2 anos, e isso agora, em abril, é que foi florescer. Exatamente. As coisas assim... Eu penso assim, negócios acontecem com as pessoas, né? Mas há uma identificação ali, né, entre elas, que depois as coisas acontecem naturalmente, né? Não é que, vamos fazer... Não pode ser forçado. Há uma sintonia ali das pessoas e depois, assim, há uma lembrança. Me lembrei da pessoa. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E eu vejo que isso tem acontecido muito, né? Pós-pandemia, a retomada, eu vejo que isso está acontecendo muito. Parece que tudo vai fluindo naturalmente, as pessoas vão se aproximando daquelas que já plantou uma sementinha, né? claro. Já tinham convívio, mas... Vão criando novos laços dentro do mesmo objetivo. E o que tu fizeste foi, o que a gente quer deixar claro hoje no Líderes de Sucesso, é que... quando a gente tem uma vontade, uma ideia, quando a gente tem um objetivo claro, definido, tu vai lá e liga com as pessoas certas. Acho que o universo mesmo, e eu acredito nisso, Carlos, que o universo trata de nos aproximar das pessoas certas. E foi o que aconteceu contigo. Hoje tu está novamente trabalhando para uma instituição financeira, de uma forma né, diferente aqui no Brasil, mas que não foi por acaso. Parece por acaso, mas...
É nesse meio, assim, eu vejo que tem uma frase, né? Conexões que transformam, né? Fantástico. Onde a mágica acontece. Né? Parecem frases feitas, mas elas fazem muito sentido, né? Faz muito sentido. Não foi clichê, né? Não. Então, basicamente, hoje tu é um consultor, tu tá trabalhando isso. Me conta como é que a gente faz, assim, quem é que se beneficiaria dos teus serviços hoje? Para procurar o Carlos, eu tenho uma ideia, como é que o Carlos pode me ajudar? Uma inovação, eu tenho uma ideia e te procuro, como é que funciona hoje? Porque hoje tu tá envolvido num projeto bem grande, que é esse projeto com, não sei se pode falar o nome da instituição financeira. Eu estou mais envolvido, na verdade, com a startup, né? Com essa em específico? Em específico, né? Ainda com ela, somente com ela, né? E que para mim foi o que despertou eu ir para esse mundo, né? Para a mentoria, para dar o apoio, né? Porque a experiência junto com eles foi me despertando uma vontade de poder aplicar as coisas que eu aprendi, né? E o mais interessante, assim, que eu acho que é bom de colocar é as pessoas mais novas juntamente com as pessoas mais experientes. Eu acho que esse casamento... Da experiência, né? E quando as pessoas se identificam também, há uma sinergia ali entre os dois e as coisas realmente elas caminham melhor. E caminham naturalmente, né? Sem forçação de barra. Um se apoia no outro, né? Mas tu é muito jovem ainda, não sei se eu posso, você é indiscreta perguntando a tua idade, não, tu é muito jovem ainda. 54. Tu é muito jovem, só que claro, para essas gerações que estão chegando agora, que são 20 anos, o pessoal já tá aí criando e dentro da tecnologia, a gente parece jurássico, né? Só que é justamente isso, esse casamento entre a tua experiência, toda a vivência que tu já teve, né, e esses meninos que já nascem com a tecnologia dentro das veias, né? É impressionante. Até tem que ressaltar isso aí muito bem, porque o conhecimento que eles têm... É fantástico, né? É fantástico. E a gente pensa, nós somos experientes. Não, a gente aprende muito com eles, muito, e eu procuro, assim, estar sempre aberto. Esse papel, no caso, que acontece? É sempre sugerir, né? Sempre conversar, nunca tentar... impor nada, sobretudo porque é uma geração bem que não impõe nada, né? Uma geração exatamente. Que realmente é muito livre. Então, essa troca de aprendizagem, ensinar e aprender. Isso dá uma dinâmica muito interessante, né? Eu gosto de dizer uma frase que o mundo hoje não é feito de pessoas que sabem. São das pessoas que sabem aprender, desaprender e reaprender. Exatamente. Esse é o mundo. Alvin Toffler, né? Exatamente. Esse é o mundo e eu adoro essa frase porque, assim, se a gente não souber desaprender certas coisas que hoje não se aplicam no nosso mundo e se a gente não souber reaprender tudo de novo, porque, assim, 6 meses, 1 ano... A inovação não para, né? A única constância, outra frase feita a única constante é a mudança. Exatamente. Né? Exatamente. Então a gente estar ao par disso, a gente nunca vai envelhecer com esse pensamento. Há que se respeitar a juventude hoje, porque ela já vem com um chip de tecnologia implantado no dedinho, né? Os bebezinhos já vão lá, assim, com o dedinho passando, né? É fantástico incrível, isso, né? É impressionante. E há que se respeitar a experiência de quem já viveu um pouco mais nesse mundo e sabe das necessidades, que sabem dos desafios que é ter mais de 40, né? Nesse novo mundo, né? Reaprender depois dos 40 ou 50. É mais desafiador. É um desafio. E é constante, né? Porque o que acontece? Há 10, 15, 20 anos atrás... as coisas demoravam mais tempo para acontecer, né? 5, 7, 10 anos. Hoje, depois foi diminuindo esse tempo, né? Aí virou 5, aí virou 4, virou 3, virou 2. Agora 1 ano acontece, a pandemia, né, mostrou aqui. Eu tava lendo um Cada livro... vez mais rápido. Acho a mudança, né? Eu acho que... Eu não lembro onde é que eu li que disse assim que uma pessoa que tivesse dormido em 1600 e acordado em 1800 não ia sentir nada de diferença no mundo. Mas uma pessoa que tivesse dormido em 1980 e tivesse acordado agora não saberia nem se comunicar mais. Né?
Porque a coisa foi tão brutal, né? E pra gente que vem de uma outra era, de um outro aprendizado, cara, o que era uma startup, o que é um network, porque são palavras em inglês que fizeram o nosso mundo hoje, né? E é importante, exatamente, e é importante também ressaltar a questão do custo de se fazer isso, porque com o passar dos anos, isso já foi, fazer uma startup ou inovar, já foi muito caro, né? Isso, uhum. Muito caro, então não era Era tão democrático. era inviável, né? Economicamente não Pra era muita muito gente. democrático. Uhum. E hoje não, né? Hoje o custo disso para se testar alguma coisa é muito fácil, é muito rápido, né, para se testar. Então, quanto mais rápido se testar a ideia, melhor. Ah, mas não está pronto, não tá pronto. Testa com o que tiver. Ah, isso para mim é uma das fórmulas do sucesso para mim, É. sabe? É não ficar esperando para jogar, para fazer. Eu tenho uma ideia, ela assim, a gente se ficar esperando, ela nunca vai estar madura, né? Isso qualquer ideia em qualquer campo e da tecnologia mais ainda, né? Porque tu cria a ideia hoje, amanhã ela pode estar obsoleta porque outra pessoa já criou e já aperfeiçoou, né? Então, mas isso em qualquer campo. Tu tem uma ideia, faz com o que tu tem na mão hoje. Tá na mão. Bota ela para funcionar. Exatamente. Bota para funcionar. Testa. Pode criar até um site de graça, dá para testar, né? Que fantástico isso, né? Tu sabe que eu tava conversando essa semana em determinado lugar com uma senhora que ela me disse que o filho dela foi o primeiro desenvolvedor de jogos online do Brasil. Eu não perguntei qual era o jogo, eu não perguntei porque ele morreu. Ele faleceu com 30 anos, já fazem mais de 10 anos, né? E ela ainda recebe os royalties disso. Imagina, cara, o cara foi o primeiro desenvolvedor de jogos. Hoje em dia, tem escolas aí para desenvolvimento de jogos, disso, daquilo. Isso é... A gente estava falando de exemplos de startup, tá? Eu, como leiga no assunto, a gente falou aqui só uns exemplos assim. Easy é um exemplo, né? O que é uma startup, como o Carlos disse, ter um problema, desenvolver uma ideia para resolver esse problema e colocar ela em prática de forma tecnológica. É isso, cara? Exato. Isso. Então, o Waze é mais um exemplo. O próprio Google já foi uma startup, né? Pois é, né? O próprio Google já foi. E a startup, uma ideia, é um start que se dá, né? Começo, tu me traduziu isso do inglês para português, startup. Uma ideia... É uma ideia inicial, né? Ideia inicial, isso. Ideia inicial... Aquele arranque, né? Isso, que tu vai dar o start, literalmente. Vai lá perto e dar o start, né? Que fantástico isso. Bom, eu tô aqui encantada com esse assunto. A gente poderia falar horas, porque eu completamente leiga no assunto, mas conversando com o Carlos já tive pensando que até eu posso desenvolver uma startup, quase chegando nos 50 aí, porque a gente é jovem enquanto a gente pensar que é. Então, eu quero agradecer o Carlos Tedesco, que hoje, gentilmente, veio aqui, acolheu esse convite do Líderes de Sucesso, falando desse trabalho fantástico de inovação, tecnologia, consultoria de startup, né, que tem uma larga experiência, né, nesse assunto e que agora está colocando ao dispor da gente a consultoria, né? É isso? É isso, eu agradeço muito pelo convite, né, pela entrevista. Gostei muito de estar aqui contigo, né, com vocês que estão em casa aí assistindo. E é um assunto muito estimulante, né? É muito bom sempre conversar sobre o tema. Durante a pandemia isso, né, foi muito importante, porque se nós não tivéssemos... isso tudo, imagina como é que seria a pandemia conviver sem a tecnologia, né? Sem um WhatsApp, que seja, né? Psicologicamente, né? Foi Ia muito ser mais complicado, pesado. né? E podemos ter essas ferramentas todas hoje, né? Fantástico. Acho que crise é oportunidade e durante as crises surgem muitas coisas, né? As ideias, né? Muitas ideias. Como já diria, acho que é o Silvio Santos que diz isso, enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? Então, a gente está aqui vendendo lenço. Não é isso? Muito obrigado, Carlos. Foi um privilégio conversar contigo. Obrigado a todos que estiveram aqui. E até o próximo Líderes de Sucesso.